Chegamos na nossa segunda semana e hoje vamos falar sobre o chakra sexual. É o segundo chakra e também chamado de Swadhisthana ou chakra umbilical. Ele está localizado abaixo do nosso umbigo até a altura do sacro. Ele tem a cor laranja, que simboliza o sol se pondo no verão e corresponde ao elemento água. Também se relaciona com a esfera dos sentidos. Então, ao contrário do que muitos pensam, não é através do chakra cardíaco que a gente sente as coisas, mas sim através do chakra sexual. Ele representa o nosso centro de energia sexual e de forças criativas. Está diretamente ligado aos órgãos de reprodução, como os ovários, os testículos, próstata, e a tudo que é líquido também, como sangue e linfa, sucos digestivos. Também está ligado aos rins, bexiga e quadris. Então, quando a gente trabalha em aula a questão de movimentar o quadril para trabalhar questões de relacionamentos e de aspectos de relacionamentos na nossa vida, é por isso, porque é essa região, na base da nossa coluna, lá bem no finalzinho da nossa coluna, lá no sacro, que pega toda essa região, da nossa pelve, fica situado o chakra sexual. Então, todos os conflitos que a gente tem na vida, eles ficam presos nessa região. Por isso que a gente fala que o rim, ele acumula muita energia de raiva, de medo, de insegurança, de conflitos em geral, porque ele está relacionado com esse chakra. A primeira característica desse vórtex de energia, ele fala sobre a função da água, que é ligada ao feminino. Sua esfera de ação no homem se manifesta no impulso da ação, realização e fecundação. Já na mulher, o impulso principal é de acolhimento, de entrega ao impulso criativo para suprir, alimentar, proteger e permitir o crescimento de uma nova vida. Isso no âmbito físico ou a nível psíquico. A segunda característica dele fala do elemento água, que também purifica e limpa, pois através desse elemento a gente tem movimentação e a água ela consegue fazer essa purificação e limpeza no nosso corpo. Então isso se manifesta no plano físico como a eliminação de toxinas feitas pelos rins, bexiga, e no nosso emocional eliminando as emoções como medo, raiva, ressentimentos, como eu disse anteriormente. É por esse centro de energia que nossos relacionamentos afetivos, sexuais, têm função decisiva nas nossas escolhas. Porque a partir da forma com que a gente se relaciona conosco e com o outro, é que a gente vai se basear para fazer as nossas escolhas. Então é muito importante a gente olhar para esse chakra. Ele está ligado diretamente ao recebimento do prazer físico, mental e espiritual, desde as mais variadas formas de erotismo até a experiência de entrega do ego para um relacionamento mais profundo, de uma união mais estável. O funcionamento harmônico desse segundo plexo nos faz perceber a vida com mais entusiasmo e criatividade. Nos sentimos parte de um fluxo criativo da própria criação. Em relação ao sexual, temos a consciência de estarmos em movimento permanente, ativando o equilíbrio do feminino e do masculino em nossos sentimentos, atitudes e também nos desejos. Já quando a gente tem um funcionamento falho desse chakra, ele geralmente costuma ter um início na adolescência, que é onde a gente começa a se sentir inseguro. Os impulsos e desejos nem sempre têm apoio e orientação nessa fase. Então isso acaba gerando instintos reprimidos, fantasias sexuais exageradas ou dependências, entre outras muitas formas deturbadas de compreender as coisas. Então é nessa época que a gente começa a criar essas crenças de relacionamentos afetivos que nos acompanham, às vezes, por toda a vida. Então também é aqui que a criatividade perde um pouco do potencial, porque quando a gente ainda é criança, a gente tem a criatividade, ela flui de uma forma muito mais intensa. E aí, conforme a gente vai criando essas crenças e essas deturbações na nossa forma de se relacionar, essa questão da criatividade também perde um pouco do potencial. E aí muitas coisas
passam a não fazer mais sentido. Então, a baixa vibração desse chakra, ela costuma com frequência aparecer na infância, né? Quando, enfim, a criança sente falta de carinho, de afeto, de cuidado físico. E na sequência ela entra na puberdade, que gera essa tendência de acentuar essa carência. Como resultado, ocorre essa falta de autovalorização. Então a pessoa começa a se diminuir, né, para caber em relacionamentos totalmente equivocados. Pode trazer também frieza sexual e repressão das emoções em geral, porque aí eu já não sei mais me relacionar comigo mesma, eu me perco nesse processo de relacionamento comigo, e aí como eu perco essa questão de me relacionar comigo mesma, eu também não consigo expressar isso no meu relacionamento com o outro. E aí eu acabo criando esse monte de válvulas de escape e me fecho dentro do meu próprio mundo. Então, ao contrário do que muitos pensam, né, através do chakra, não é através do chakra cardíaco que a gente sente as coisas, mas através do chakra sexual. E se essa energia na nossa vida não flui equilibrada, a gente acaba perdendo a capacidade de expressar completamente o nosso potencial criativo. Então, a gente perde a autoconfiança, a vitalidade e entusiasmo pela vida. Então, quando a gente trabalha essa questão do quadril nas aulas, quando a gente, né, como todas as aulas a gente trabalha essa questão do quadril, é justamente para isso, para que vocês percebam a importância de trabalhar essas crenças na nossa forma de se relacionar. Porque a gente se limita muito na forma de se relacionar com o outro e de trazer essa relação para nós mesmos. Então, a gente perde essa confiança de simplesmente expressar o meu eu para o outro. Então é através desse chakra, do equilíbrio dessas energias, que a gente traz essa troca legal de relacionamento, na questão sexual, na questão criativa. É nesse aspecto onde eu consigo gerar impulsos para mover minha vida. Então esse chakra, ele tem essa força, né? A questão sexual, ela gera um impulso muito grande. Então, só para vocês entenderem a ligação, quando a gente tem a vontade sexual, a gente tem um impulso físico muito grande para fazer determinada ação. Então, na vida é a mesma coisa. E aí a gente cria esse impulso com criatividade e facilidade de se relacionar. Então a minha forma de ver e compreender as pessoas fica muito mais tranquila, porque eu começo a perceber que grande parte das, vou pôr entre aspas, falhas que eu coloco no outro são só uma forma deturbada da minha visão de vida. Então a gente começa a harmonizar mais essa forma de lidar com o outro, e aí a partir daí a gente cria vínculos e relações mais saudáveis, sem tantas cobranças. E sem cobranças eu não tenho frustrações, porque daí eu não coloco nenhuma projeção em cima do outro. Eu simplesmente aceito o outro como ele é. E a partir daí eu começo a entrar numa zona de harmonia, tanto para comigo quanto as pessoas à minha volta, como meus familiares, amores, relacionamentos profissionais. E um outro aspecto que às vezes nós não levamos em consideração é que a nossa forma de se relacionar não abrange apenas pessoas, abrange lugares, abrange o nosso corpo. Você, a partir do momento que você nasceu, você se relaciona com tudo à sua volta. Então a gente não se relaciona só com pessoas. Aonde a gente vai, onde quer que você esteja, você está se relacionando até com o seu próprio pensamento. Então, a partir do momento que a gente amplia esse olhar para o que é a nossa forma de se relacionar, a gente começa a perceber que vai muito mais além do que simplesmente olhar para o outro e só resolver os meus problemas com pessoas.
eu preciso resolver os meus problemas comigo, eu preciso resolver os meus problemas com os lugares onde eu estou, eu preciso resolver os meus problemas com os meus pensamentos, com tudo que se relaciona a mim. Ou seja, pensamento, corpo, respiração, trabalho, pessoas. Então, olha como esse aspecto acaba ampliando muito mais. Então, quando a gente trabalha esse chakra, a gente trabalha tudo isso. Toda essa forma de me relacionar com tudo que envolve a minha existência. Então, é isso. Nesse chakra, a gente vai ficar por aqui e durante a semana a gente vai ter as práticas, onde a gente vai falar um pouco mais sobre essa forma de se relacionar, sobre a criatividade, sobre a questão sexual, sobre a forma de se relacionar com a vida, tá bom? Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem e a gente vai conversando caso a caso. Um abraço a todos, boa semana e boas práticas.